Prosseguindo no estudo da Escatologia Bíblica 2, as bodas do Cordeiro, o capítulo 4 do material didático, os preparativos para as bodas. Número 1, Jesus foi nos preparar lugar. João capítulo 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bom, também esclarecendo esse texto, o que significa esse lugar que Jesus vai preparar. Então ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Então Jesus não foi preparar as moradas já existem. Então ele iria nos preparar um lugar, ou seja, um direito de acesso àquelas moradas. Ele vai nos preparar um lugar lá naquela cidade, naquelas moradas. Como alguém diz para a pessoa, olha, eu tenho uma vaga, eu tenho um lugar para você em uma empresa, eu tenho um lugar para você trabalhar. Então, as moradas existem, Jesus foi nos preparar lugar. Por quê? Ele iria morrer na cruz e depois ascender aos céus e ser recebido em glória, consumando a obra expiatória que ele realizou aqui na terra. Número 2, Deus está nos preparando para este dia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5 diz, ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, né? Ou seja, uma garantia que nos possibilita, tá certo? Irmos para essas moradas. Então, esse penhor é uma garantia do Espírito Santo. Foi ele que nos preparou, né? Nós sempre comparamos o processo da salvação a um grande barco construído por Deus, onde Deus encontra a humanidade que caiu em pecado, todas naufragados, o ser humano naufragado, e do barco Deus apresenta aos homens que estão naufragados a oportunidade deles serem salvos, entrar no barco construído por Deus, porque foi Deus, claro, que realizou toda a obra expiatória. O que a igreja sempre acreditou? A igreja sempre acreditou que o homem diz sim ou não para a obra expiatória, para o que Deus fez. Você quer entrar no navio? Os critérios são esses. Alguns dizem sim, alguns dizem não. Nós conhecemos uma história que cerca de 350 anos depois que a Bíblia foi escrita, que as palavras do apóstolo Paulo foram escritas, houve uma mudança na interpretação das Escrituras. Antes, a igreja cristã sempre defendeu isso que eu acabei de declarar para vocês. O homem, ele pode dizer sim ou não para o reino de Deus. Ele pode querer continuar ali em alto mar como náufrago e acabar morrendo, ok? Mas ele pode dizer sim para a salvação. E teve um homem chamado Agostinho de Hipona que ele mudou essa doutrina dizendo que, na verdade, o homem não diz sim nem não. Deus determina se o homem vai dizer sim ou não. O homem que diz não para Jesus, ele faz isso por ordem de Deus. É uma doutrina absurda, né? Mas, infelizmente, ela faz sucesso aí. Segundo essa doutrina, Caim matou Abel por ordem de Deus, porque o homem não fala nem sim nem não. Segundo essa doutrina, eles afirmam que até Adão e Eva pecaram por ordem de Deus. É uma heresia absurda. Número 3 do material didático diz, Jesus deixou as suas vestes. Então, simbolicamente, quando as suas vestes ficam aqui na terra, claro que é um símbolo, ok? Porque espiritualmente, Jesus ele já nos deixou uma nova qualidade de caráter. Jesus Cristo já nos deixou um poder para nós conseguirmos dizer não para este mundo. João capítulo 19, versículo 2, que fala do ato simbólico, né? E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lá puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste
de púrpura, né? Quer dizer, essas vestes depois elas serão tiradas, ok? As vestes de Jesus, claro, não vão para a cruz com ele. Simbolicamente, Jesus Cristo deixou as suas vestes, e vestes é símbolo do nosso interior. Né? Por quê? É o texto que nós vamos ver agora, no número 4. O profeta Isaías, ele diz que a nossa vida, o nosso exterior, reflete o nosso interior. Assim como Jesus Cristo diz que as nossas palavras refletem o nosso interior, porque procedem do coração. Então veja, Isaías capítulo 61, versículo 10, está escrito: regozijar-me-ei muito em Yahvé, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Então, o profeta Isaías diz que sem Deus, as nossas justiças são como um trapo de imundície, né? Está lá em Isaías capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Ou seja, o nosso exterior, os trapos, as roupas que nós vestimos, de alguma maneira reflete o nosso interior. Número 5. As vestes têm que ser de linho fino. E aqui nós vamos entender por que dessa simbologia do linho fino. Em Apocalipse capítulo 19, falando da igreja nas bodas do Cordeiro, é dito: e foi-lhes dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Porque o linho fino ele servia para envolver cadáver. Alguém morreu, né? Eles usavam linho fino para envolver aquele cadáver. E o que acontece? Ele simboliza a morte do velho homem e a justiça dos santos. O apóstolo Paulo ele ainda usa uma figura dizendo que ele estava morto para o mundo, e ele diz o seguinte: enquanto o homem viver, a lei tem poder sobre ele, mas o homem morrendo, a lei não pode mais condená-lo, a lei não tem poder sobre ele. Então, se nós morremos para o mundo, a lei não pode nos condenar mais. Essa é uma questão importante que Israel nunca entendeu na história, que eles precisavam ir além da lei, que a lei era algo temporário para mostrar o quanto eles estavam condenados. E Jesus, o sacrifício perfeito, ele nos permite, então, nos dá o direito de morrermos para este mundo, termos uma nova vida para ele. Então, morrendo para este mundo, não tem como mais a lei nos condenar. Os 10 mandamentos, eles não têm como me condenar, se eu vivo para Cristo, se eu estou morto para o mundo. A lei, ela não julga ninguém morto. O assassino morreu, né? Todo o processo condenatório estará extinto, o processo estará extinto. O único caso, apenas como um momento aí cultural, o único caso na história que eu ouvi falar de um morto sendo julgado foi um período da Igreja Católica em que houve uma divisão, uma briga entre os papas, ali pelo 12º século, e chegaram a ter 3 papas, né? E eles ficavam se excomungando, e quem é que está certo, quem é que está errado. Quando um determinado papa morreu, depois o papa mandou exumar o corpo dele, botou o esqueleto dele num tribunal e falou para os padres, né, para os bispos: olha, agora nós vamos ver aqui quem é que está certo, se sou eu ou se é ele. É claro que ele não tinha como argumentar, né? Uma coisa inacreditável. Mas aí os bispos iam lá diante daquele esqueleto e condenava tudo que o Papa tinha feito, tudo que ele tinha falado, e dizia que o certo era o Papa que estava vivo, né? Que podia argumentar. E é o único caso do julgamento de um morto que eu conheço, mas a simbologia bíblica, na verdade, ela funciona como regra. Aquilo ali foi uma exceção louca, né? Tá bom?
A igreja, ela está vestida de linho fino, significa exatamente a justiça dos santos, ou seja, a lei não me condenou e por isso eu tenho direito de receber agora a vida eterna com Jesus e estar em um corpo incorruptível, um corpo eterno.